Boa noite a todos. Meu nome é Anderson. Eu faço parte do curso de especialização em matemática no IFPB de Cajazeiras. E na disciplina de resolução de problemas, eu estou aqui para resolver uma questão para a composição de uma nota do professor Leonardo, ok? O problema aqui é o seguinte: problema da moeda de Bertrand. Existem três caixas idênticas. A primeira contém duas moedas de ouro, tá? A segunda contém uma moeda de ouro e outra de prata. E a terceira caixa contém duas moedas de prata. Uma caixa é selecionada ao acaso e da mesma é escolhida uma moeda ao acaso. Se a moeda escolhida for de ouro, qual é a probabilidade de que a outra moeda da caixa escolhida também seja de ouro? Pois bem, o que ele quer aqui? Ele quer que eu tenha a probabilidade de que, se eu tiver três caixas distintas e eu pegar uma moeda de ouro, qual é a possibilidade da outra moeda também ser de ouro? Tá certo? Então veja só, eu vou trabalhar aqui com uma possibilidade. Entre elas, eu tenho três, né? Que são três caixas. Eu tenho a primeira caixa, que corresponde a quem? Corresponde a duas moedas de ouro, ok? Então, essa caixa aqui, ela vai ter duas moedas de ouro, né? Então, a probabilidade dessa minha caixa aqui, ó, ela será de ouro. E qual vai ser a probabilidade de eu tirar ela? Vai ser de 1. Por quê? Porque nela eu só tenho a moeda de ouro. Se eu tenho uma caixa com duas moedas de ouro, qual a probabilidade de eu tirar uma moeda de ouro? É uma. Assim você pegar, você vai tirar essa moeda, né? Na segunda caixa, por sua vez, eu tenho uma moeda de ouro e uma moeda de prata, beleza? O que acontecerá aqui? Se eu tenho duas moedas e eu posso tirar ou ouro ou prata, se eu tirar ouro, eu vou ter aqui a chance de 1/2, porque são duas moedas e se eu tenho duas possibilidades, para mim tirar de ouro eu vou ter 1/2. Da mesma forma, se eu for tirar a de prata, também seria 1/2, né? E se eu pegar aqui a terceira caixa, eu vou ter duas moedas de prata, beleza? Então, aqui a possibilidade aqui também será de 1, porém, para ter a moeda de prata, né? Então, pensa bem, eu estou aqui. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu posso tomar a decisão da primeira caixa, da segunda caixa e da terceira caixa. Então, se eu pegar da primeira caixa, eu terei aqui um terço da minha possibilidade, né? Aqui também seria um terço e aqui também seria um terço. Por quê? Porque eu tenho três possibilidades, ok? Pois bem, se você pensar bem o seguinte, o que ele pede? Se a moeda escolhida for de ouro, qual é a probabilidade de que a outra moeda da caixa escolhida também seja ouro? Mas veja só, a única caixa que eu tenho duas moedas de ouro é na primeira. Então, se eu chego lá, tiro uma moeda de ouro, ainda tem uma moeda de ouro para me tirar depois. Se fosse na segunda, eu só tenho uma de ouro e uma de prata. Então, se eu tirar uma moeda de ouro, vai ficar uma de prata. Então, ali não vai funcionar a minha questão. E pior ainda, na terceira caixa, porque eu só tenho moeda de prata, beleza? Então, se eu pensar bem, a ideia que eu quero aqui é o seguinte: qual é a probabilidade de eu pegar uma moeda e depois pegar outra na, na caixa 1? Porque só tem a caixa 1 disponível para mim fazer essa conta, né? Então, veja só. Primeiro, vamos calcular aqui o espaço amostral, qual seria a possibilidade da gente pegar uma moeda de ouro, né? Então, veja só. Se eu pegar aqui uma probabilidade de eu tirar a moeda de ouro, qual seria ela? Se fosse... Então, vamos fazer assim, chama partes. Probabilidade de que de eu pegar a caixa 1, né? Intersecção com o ouro, né? Ou seja, eu vou tirar aqui nessa minha caixa o ouro. Mais a probabilidade de eu tirar... Deixa eu apagar isso daqui de cima. Mas a probabilidade de eu tirar a caixa 2, intersecção, né? Que seria de ter o ouro.
mais a probabilidade de eu ter a caixa 3, intersecção, contra a ideia do ouro. Mas veja só, qual seria a probabilidade, né, geral de tirar ouro? No primeiro caso, né, esse aqui de cima, qual seria a nossa probabilidade? Seria, primeiro, 1/3, né? Ó, porque para mim tirar essa primeira caixa, eu passo primeiro para pegar a primeira caixa. Para mim pegar uma moeda de ouro, né? De ouro aqui, ó. Primeiramente, eu tenho que pegar, escolher uma das caixas. Qual seria a caixa? A primeira. Então, eu botei aqui, ó, 1/3 da possibilidade. De quem? De 1. Por quê? Se eu tirar um elemento na primeira caixa, com certeza eu vou tirar uma moeda de ouro. Então, 1/3 de 1, ok? Mais, o segundo agora, a da caixa 2. Primeiro, eu vou tirar 1/3, né? Que é a possibilidade da caixa 2. 1/3 de quem? Agora, veja só, eu posso tirar ou ouro ou prata, mas eu quero quem? O ouro. Então, para mim tirar o ouro, eu vou ter a possibilidade de 1/2. Então, 1/3 de 1/2, né? E por fim, a minha terceira possibilidade seria quem? Seria 1/3 de quem? Eu não tenho ouro aqui. Se não tenho ouro, aqui vai ser 0. E se aqui for 0 e tem uma multiplicação, aqui também vai ser 0. Ok? Resolvendo isso daqui, eu vou ter que a probabilidade de tirar ouro vai ser 1/3 mais 1/6, ok? Fazendo aqui o MMC, eu terei 6 aqui no denominador, aqui eu terei 2 mais 1. Aqui será 3 sobre 6. Simplificando, eu terei aqui como resposta 1/2. Então, a probabilidade de eu tirar uma moeda de ouro é 1/2. E faz sentido, né? Porque, ó, se eu tenho aqui 2 de ouro mais uma de ouro, 3. Eu tenho uma de prata mais 2 de prata, 3 também. Então, é metade. Então, se eu tenho metade dos elementos, então a ideia é que seja 50% de chance de eu tirar uma moeda de ouro, ok? Mas a ideia que eu quero não é somente essa. O que é que eu quero? Eu quero que, ao eu tirar uma moeda de ouro, a outra também eu posso tirar uma moeda de ouro também. Então, para fazer essa conta, eu vou fazer aqui simplesmente a probabilidade da probabilidade, ok? Quem seria esse caso aqui? Essa minha probabilidade seria, basicamente, eu tirar esse carinha aqui, né, ó, de ouro, do meu total. E como é que ficaria isso? Ficaria, primeiro, se eu quiser tirar esse carinha aqui, ó, né, que é o do ouro, qual vai ser a minha probabilidade? Vai ser justamente essa daqui, ó. Vai ser 1/3, né? Porque eu tenho que tirar desse meu primeiro caso, né? Então, sabendo disso, eu vou fazer aqui a probabilidade de tirar algum número da caixa 1 da possibilidade que eu tenho no total de tirar uma moeda de ouro, ok? E como ficaria isso? Como eu ensinei para vocês, a ideia que eu quero é tirar uma moeda da caixa 1 para poder ter outra moeda de ouro para poder tirar posteriormente, né? Então aqui eu vou ter 1/3, né? Vou ter 1/3 sobre o total. Qual seria o total? Eu encontrei aqui que é 1/2. Então 1/3 sobre 1/2. Se eu regular aqui, eu vou ficar com 1/3 de 2 sobre 1. Isso que vai ser igual a 2/3. Então, 2/3 é a minha possibilidade, é a minha probabilidade de eu tirar uma moeda de ouro e depois eu tirar outra moeda de ouro, ok? Então, essa aqui é a resposta da questão.